Olá! No jornal de hoje, Câmara Municipal de Osasco convoca 12 vereadores suplentes, mas assumem apenas 10. Novos representantes do Legislativo tomaram posse durante a sessão ordinária de quinta-feira. Convocamos 12 suplentes vereadores para assumir as vagas verificadas pelo afastamento judicial de vereadores. Estando presente no plenário, 10 suplentes de vereadores convocados. Salário mínimo deve passar para R$ 945 em 2017. Pelo relatório final aprovado na comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 945. A ANAC aprova novas regras no transporte aéreo. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. E Eliabe Vicente traz as melhores dicas culturais para você se divertir no fim de semana. É agora no Câmara Notícias. Na tarde da última quinta-feira, a Câmara Municipal de Osasco realizou a 76ª sessão ordinária do ano. Sob a presidência do vereador Cláudio da Locadora, foram lidas 53 indicações e aprovadas 2 moções. O vereador Mário Guide apresentou a moção de pesar pelo falecimento do arcebispo de São Paulo, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, ocorrido no último dia 14. Bom, e logo no início da sessão, o primeiro secretário da mesa, o vereador Fábio Amato, fez a leitura do ofício em que o vereador André Sacco solicita a renúncia ao cargo. Documento administrativo, requerimento interno do vereador André Sacco Júnior, encaminha seu pedido de renúncia ao mandato eletivo com base nos artigos 118 e 120 do regimento interno desta Casa de Leis. Declaro extinto o mandato do vereador André Sacco. E outros 3 vereadores afastados pedem licença definitiva. Batista Comunidade, Josias da Juco e Toniolo. Documento administrativo de requerimento interno do vereador Batista de Souza Moreira, requer o licenciamento ao mandato de vereador que se encerra em 31 de dezembro de 2016. Josias Nascimento de Jesus solicita o seu licenciamento do cargo de vereador. Excelentíssimo presidente, o vereador Antônio Aparecido Toniolo, por seu advogado infracinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência solicitar o seu licenciamento do cargo de vereador, com prejuízo de vencimentos e demais vantagens, até o término da presente legislatura. E atendendo ao disposto no artigo 32 da Lei Orgânica Municipal, o presidente interino da Câmara de Osasco, Cláudio da Locadora, convocou 12 suplentes de vereador para assumir as vagas verificadas pelo afastamento de parlamentares. Mas, entre os convocados, 2 suplentes declinaram, ou seja, decidiram não assumir o posto. São eles Aloísio da Silva Pinheiro e Mônica Veloso. Convocamos 12 suplentes vereadores para assumir as vagas verificadas pelo afastamento judicial de vereadores. Estando presente no plenário, 10 suplentes de vereadores convocados, solicito o nobre vereador Fábio, que está assumindo a primeira secretaria, que proceda à leitura. Os 10 novos representantes do Legislativo tomaram posse durante a sessão ordinária. Os nobres vereadores e suplentes que estão aqui, eles vão estar entregando para nós a declaração de bem, em seguida vai estar assinando o livro de posse aqui, tá bom? Obrigado. Os suplentes empossados são Carlos Roberto de Almeida, o Carlão da Habitação, Diego Rainho de Almeida, Florisa Pinheiro Martins, Francisca Genilúcia Ribeiro Soares, a Lúcia da Saúde, Fumio Miyazaki, Gilson Menech, o Gilson, Luiz Carlos Garcia, o Luiz da Locadora, Paulo César Dias dos Reis, o Pelé da Cândida, Romeu Marchiono e o Williams Vieira dos Santos, o Williams da Farmácia.
Após a entrega da declaração de bens e da assinatura do termo de posse, os 10 vereadores se levantaram para prestar o juramento. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, mantendo, defendendo e cumprindo a lei orgânica, observando as leis da União, do Estado e do município, promovendo o bem-estar geral dos munícipes e exercendo o cargo sobre a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. E já que houve 2 declinações, agora o presidente interino deve convocar os 2 próximos suplentes das coligações, que são Nelson Matias da Silva, no lugar de Aloysio Pinheiro, e Jackson Luiz Luvisoto, no lugar de Mônica Veloso. Os suplentes citados também podem declinar. Neste caso, a Casa convoca o próximo suplente da coligação e assim por diante. Dentre os projetos a serem votados nos próximos dias está a Lei Orçamentária Anual 2017, que trata do orçamento municipal. E para sua votação, deverão ser convocadas 2 sessões extraordinárias. E você pode acompanhar os trabalhos realizados pelos vereadores de Osasco assistindo às sessões ordinárias, que acontecem às terças e quintas-feiras, às 3 da tarde. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. Quem preferir pode acompanhar aí do sofá de casa. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara Osasco e também pela internet. E depois você pode ainda conferir o vídeo na íntegra, lá no nosso site. Você vai ver no próximo bloco. Salário mínimo deve passar para R$ 945 em 2017. Pelo relatório final aprovado na comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 945. A ANAC aprova novas regras no transporte aéreo. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. É daqui a pouco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Com a PEC dos gastos públicos, despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Essa é a previsão oficial de inflação para o país em 2017. O salário mínimo deve passar para R$ 945. Os detalhes a gente vê na reportagem de Paulo La Sálvia. É o primeiro orçamento do Brasil com a regra do teto para aumento dos gastos públicos. Pelo relatório final aprovado na comissão mista, as despesas do Executivo, Legislativo e Judiciário só poderão aumentar no ano que vem 7,2% em relação aos gastos deste ano. Esta é a previsão oficial de inflação para o país em 2017. Pelo relatório final aprovado na comissão, o orçamento do ano que vem estabelece que o salário mínimo passa de R$ 880 para R$ 945. A economia vai crescer 1% e as despesas vão somar 3,5 trilhões de reais.
Os pisos constitucionais na saúde e educação estão mantidos e são, respectivamente, de 15% e 18% das receitas. A votação ainda precisa ser encerrada na Comissão Mista de Orçamento. Faltam 263 destaques para serem analisados e votados. Esses destaques são emendas apresentadas pelos parlamentares para redirecionar recursos dentro do orçamento. Depois de finalizada a votação na Comissão Mista, o orçamento ainda precisa ser aprovado em sessão do Congresso Nacional, prevista para esta quinta-feira. Caso aprovado, segue para a sanção presidencial. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou novas regras para o transporte aéreo no país, que incluem a liberação da franquia de bagagem despachada e a ampliação de 5 para 10 quilos o limite de bagagem de mão. A repórter Beatriz Amiden tem as informações. João Silvestre é médico e viaja 3 vezes por semana. Nos seus voos, ele não despacha bagagem. Ele faz parte dos 35% dos passageiros brasileiros que viajam de avião só com a bagagem de mão. Do ponto de vista lógico, se para você a vantagem é você levar menos bagagem e pagar menos na tarifa, é uma boa opção. E para deixar as regras mais justas para os usuários, a ANAC determinou o fim da franquia obrigatória de bagagens. A partir do dia 14 de março de 2017, os passageiros deverão optar na hora da compra das passagens se vão ou não despachar as malas. Isso se traduzindo em melhores preços, a gente acredita que mais e mais consumidores vão ser trazidos para o transporte aéreo e que, portanto, isso deverá levar a um acréscimo de novos passageiros e não uma diminuição. A ANAC também alterou outras regras. A partir de agora, o prazo para devolução de bagagens extraviadas foi reduzido para 7 dias no caso de voos domésticos e para 21 dias em voos internacionais. Após esse prazo, se a bagagem não for localizada, as empresas aéreas terão no máximo 1 semana para indenizar o consumidor. E a franquia mínima de bagagem de mão passa de 5 para 10 quilos. Outra mudança é na alteração do nome do passageiro. Os ajustes de possíveis erros no preenchimento das passagens poderão ser feitos até o momento do embarque. A ANAC determinou ainda que o consumidor tem direito a desistir da compra da passagem aérea até 24 horas depois de receber o comprovante da compra do bilhete, no caso da compra ter sido feita com no mínimo 7 dias de antecedência. As novas regras prevêem também que as companhias aéreas apresentem detalhadamente os valores de todos os serviços contratados, proibindo a inclusão de serviços extras como poltrona conforto sem a solicitação do consumidor. Nós acreditamos que essas regras eles vão trazer maior pacificação, social e além de diminuição de conflitos que hoje são levados ao judiciário. A seguir, tem Eliabe Vicente com as dicas culturais para você se divertir no fim de semana. E vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! A paixão da minha vida? A Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do Conar. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Opinião da sua doação. Parabéns, Miguel. Parabéns.
chegou a hora da agenda cultural no Câmara Notícias. Eliabe Vicente traz as melhores dicas para você se divertir no fim de semana. A gente começa falando de literatura. Para quem gosta de poesia e intervenção, olha só que dica interessante. Em comemoração ao centenário do poeta Manuel de Barros, no Sesc Osasco tem instalações artísticas que te levam a uma viagem sensorial. Funciona assim: através de elementos de composição literária em diferentes pontos da unidade, o público pode passear pelo quintal do poeta, que amava as insignificâncias do chão. É um passeio para toda a família e não precisa colocar a mão no bolso. E a intervenção vai até o dia 29 de dezembro. O Sesc fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. Agora, já em frente ao bicicletário da estação de Osasco, ali a estação da CPTM, está rolando a 4ª edição da Feira de Moda Independente, que vai até quarta-feira, dia 21. São mais de 40 expositores que apresentam seus produtos. E na programação ainda tem muita música, tem DJ e, claro, comidinha para todo mundo. Que não pode faltar, né? Mais informações sobre a feira você encontra no site feirademodaindependente.com.br. Já no domingo, dia 18, tem teatro e na faixa. É uma linguagem melodramática. O espetáculo chama-se Alto da Anunciação. Retrata um pouco da cultura paulista com espetáculos de canções que remete a essa memória da cultura, como Meu Primeiro Amor, Ave Maria do Sertão, Sertaneja e A Flor do Cafezal. A apresentação acontece às 19 horas, 7 horas da noite, no Céu das Artes da Zona Sul de Osasco, que fica na Avenida Nelson Mandela, no Jardim 1º de Maio. Agora é com você, Tainá. E me diz aí uma coisa, como é que vai estar o tempo para o final de semana? Pois é, Eliabe. E o tempo no fim de semana, hein? É o último fim de semana da primavera 2016. Será que vai continuar esse friozinho e o tempo instável ou a temperatura volta a subir? É o que a gente vai saber agora, direto da Climatempo. Os ventos de uma massa polar ainda levam ar frio para o estado de São Paulo, principalmente para a faixa leste. A região metropolitana ainda vai amanhecer com céu nublado e possibilidade de garoa, e as temperaturas ficam muito baixas. Durante a tarde até ocorrem alguns períodos de sol, mas sempre entre muita nebulosidade. A temperatura sobe um pouquinho, fica amena durante a tarde e à noite o céu volta a ficar nublado com possibilidade de garoa. A mínima prevista para a capital é de 14 graus com máxima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, mínima de 13 e máxima prevista de 21 graus. Por hoje é só. O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!